Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje tem a ver com o seu coração, com o meu coração, não é? Bom, as doenças emocionais têm sido levadas mais a sério e até um certo tabu vem sendo quebrado. Isso é bom, né? Agora, para você saber, olha, segundo a OMS, casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia. E o Brasil tem o maior índice de pessoas com o transtorno no mundo. Agora, nas crises de ansiedade, é comum ter falta de ar e o coração acelerado, o que também pode ser sintoma da taquicardia. Se você se confunde com esses sintomas, esse programa é para você. É assunto sério porque a gente tem riscos aí para a saúde. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o cardiologista Dr. Gabriel Butler. Doutor, bem-vindo aqui ao Vida e Saúde. É um prazer estar falando contigo. Tudo bem? Oi, Teru, um prazer estar com vocês aqui hoje. Doutor, vamos tentar entender essa confusão, né, entre taquicardia e ansiedade. Quais são os perigos envolvidos aí nessa confusão? Olha, Teru, a taquicardia e a ansiedade são, até para a gente que é cardiologista, ou até para qualquer médico que atua na linha de frente ou no pronto atendimento, é bem difícil às vezes de você diferenciar, porque às vezes os sintomas se confundem. Enquanto a ansiedade é um sofrimento psíquico que pode se manifestar com sintomas físicos, sendo a taquicardia, ou seja, o batimento cardíaco acelerado, com muita frequência, a taquicardia como patologia, ela vem por uma anormalidade do sistema de condução do coração, e isso pode estar acarretado tanto a alguma doença de base, quanto um problema que agudamente pode dar sintomas ou complicações cardíacas. Agora, é bem comum que quando uma pessoa sente esse aceleramento do coração, procure um pronto atendimento, né? E às vezes não se convence ali do resultado que o médico faz, porque nesse pronto atendimento vão ser realizados exames para comprovar se é taquicardia ou se realmente é uma crise, né, doutor? Exato. O principal exame, quando você está diante de um quadro que você suspeita que seja uma taquicardia patológica, o primeiro e principal exame a ser realizado é o eletrocardiograma, que é amplamente disponível em qualquer pronto atendimento, e geralmente um paciente que já chega com essa queixa, é detectada uma anormalidade nos batimentos cardíacos na triagem antes do atendimento, ele imediatamente deve ser submetido ao eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem a capacidade de diferenciar uma taquicardia que ocorre pelas vias normais do sistema de condução, que é a taquicardia sinusal, né, que é o nosso coração respondendo a algum estímulo que o faça acelerar. Mas isso não necessariamente é uma patologia cardíaca. Pode refletir ansiedade, dor, medo, outras situações que manifestam dessa maneira. E também o eletrocardiograma detecta a taquicardia patológica. Então, a taquicardia que ela não se manifesta, que ela se manifesta por anormalidades do sistema de condução, ela cria padrões eletrocardiográficos que permitem a identificação e ajudam na diferenciação do diagnóstico. Lembrando, uma taquicardia patológica, na hora do sintoma, na hora que você está se sentindo mal, com o coração acelerado, você pode ficar mais ansioso, você pode ficar, ter essa confluência de sintomas. Então, o eletrocardiograma é fundamental, pelo menos num quadro agudo, para você conseguir diferenciar melhor. Agora, eu acho que, de repente, quando a gente está enfrentando essa crise, esse pico de ansiedade, doutor, às vezes a gente não consegue ter essa clareza, sabe, tão racional assim para diferenciar um do outro, porque quem está sofrendo essa crise, tudo parece que é muito real e muito intenso, e aquela sensação de morte iminente é realmente terrível, né? Faz a gente acreditar, e por isso a gente vai diferenciar agora a taquicardia da ansiedade, mas gatilhos emocionais às vezes precisam ser levados em conta, às vezes não, certamente precisam ser levados em conta. Olha, Peru, com certeza a ansiedade ela pode se manifestar tanto com um gatilho emocional agudo ou uma reverberação de algo crônico que estiver acontecendo, como também você pode ter, por exemplo, um ataque de pânico que ele não tem nenhuma situação, às vezes, premonitória. Então, você pode manifestar, de repente, um ataque de pânico
e sem necessariamente ter um gatilho emocional. Mas o gatilho emocional, ele serve muito para ansiedade e em pessoas com predisposição, com doenças, alguma doença cardíaca prévia, você pode também desencadear algum fenômeno de arritmia. Tá? Mas o gatilho emocional... Esse aqui é um tema que até pra gente às vezes é um pouco difícil, porque a gente tem bastante confluência de sintomatologia. Porque daí são sintomas, na verdade são problemas emocionais, mas que vão gerar sintomas físicos, né, doutor? Com certeza. Então, a ansiedade, e eu como uma pessoa ansiosa, desde que eu me entendo por gente, a ansiedade, você fica taquicárdico, a sua percepção dos seus batimentos cardíacos fica mais nítida. Às vezes você nem está taquicárdico, mas você sente o coração, né, na boca, na mão. Então, é muito... a sintomatologia física é muito... forte, muito forte. Agora, chegou uma interação aqui de uma preocupação que acho que todo mundo tem. Quem tem taquicardia, quem sente, e quem está enfrentando problemas também de ansiedade. Quando sentimos o peito dolorido, mas a pressão arterial está normal, o que pode ser isso? Pergunta aqui a André Eveline. Será que essas dores no peito vêm e vão, olha, aqui está como sintoma de ansiedade, elas podem causar essa dor, doutor? Excelente pergunta, Andréia. Tá? A dor no peito que acompanha a ansiedade e as crises de ansiedade, sobretudo uma crise de pânico, ela pode vir com dor no peito intensa, que às vezes é até indistinguível de um quadro de uma dor cardíaca patológica, angina que nós falamos. Então, algumas dicas, algumas orientações são importantes para te ajudar a diferenciar. Então, uma dor que geralmente é em alguns pontos, ou seja, você sabe exatamente localizar essa dor, uma dor que vai e vem com um intervalo muito curto de tempo, uma dor que geralmente não irradia para lugar algum, ela costuma ser uma dor de origem não cardíaca e uma dor associada a um quadro de ansiedade, a sensação de estar ansioso, com medo, e esse padrão não costuma ser cardíaco, lógico. O alto grau de suspeição ou a preocupação por parte do paciente ou familiares é soberano. Então, se tem dúvida, né, tem que ir para o especialista. Exatamente. Tá? Então, o paciente que ele tem uma dor, isso é uma dor tradicional, cardíaca, geralmente uma dor mais difusa, uma dor muito intensa, que vem acompanhada de irradiações, sudorese, náuseas. Então, esse é um padrão desencadeado geralmente aos esforços. Esse é um padrão que a gente se preocupa muito quando o paciente fala isso para nós. Tá. Agora, acho que vamos continuar, que tem mais coisa também. Não, eu só queria trazer aqui uma questão que o senhor acabou de mencionar aqui, que é a duração desses sintomas, né? É uma duração mais curta. Você falou que vem e vão as dores, né? Diferente de quando a gente tem a taquicardia, que você vai ter aí uma dor no peito que vai irradiar para o braço. E aí agora eu quero saber se essas dores aqui também vêm e vão, ou se é uma dor mais contínua, tipo, chegou aqui e ela começa meio que ficar constante. Perfeito. A duração de uma dor que a gente tem, de uma dor torácica que nós temos que nos preocupar, primeiro, uma taquicardia com dor torácica é um grande sinal de alarme, se a gente está pensando numa taquicardia, né, por uma normalidade da condução cardíaca. A dor torácica que vai preocupar a gente, ou qualquer médico que atender o paciente, uma dor que não melhora, uma dor de duração, e duração não são segundos, não é 1, 2 minutos, geralmente é uma que dura 10, 15, 20, 30 minutos. Como eu falei, é uma dor. Você sabe onde é que dói. Dói no meio, mas é inespecífico, não tem um ponto que dói mais, é uma região que dói. E não é só o braço esquerdo que pode irradiar. O braço esquerdo acho que é o mais comum, que todo mundo conhece, que pode estar associado a uma dor de origem cardíaca, também pode acontecer na ansiedade. A gente tem outros locais que a dor cardíaca pode irradiar que também preocupam. Então, mandíbula, pescoço, região da boca do estômago, esses locais também
associados a uma duração mais longa, uma dor mais difusa, inespecífica, um aperto, uma queimação, e com outros sintomas também de mal-estar, sudorese, náusea, vômito. Perdão, meu gato está aqui querendo aprender. Está participando da conversa hoje, o Bartô. E aí, esses sintomas, a gente chama muito mais atenção, são sinais de alarme para nós, do que uma dor. Vai e vem, duração 10, 20, 1 minuto, 10 segundos, uma dor que são pontinhos, são pequenos formigamentos. Padrões, assim, que são muito inespecíficos e muito transitórios, falam a favor da benignidade do quadro, e num contexto de ansiedade, você pensa mais que seja um quadro de ansiedade mesmo. Tá, eu vou trazer essa diferenciação aqui da taquicardia para a ansiedade, que são sintomas persistentes, e aí eu quero saber o seguinte, o fator tempo para doenças do coração é muito importante. Aqui a gente está falando de um... Quando é que essa pessoa precisa procurar ajuda, já que esses sintomas seriam persistentes? Quanto tempo de persistência, doutor? Porque a gente não está falando aqui também de um ataque cardíaco iminente, ou a gente está? Então, isso aí, agora é muito importante a gente ter, quando a gente tem essa diferenciação, quando a gente orienta um paciente quando ele deve procurar o pronto atendimento o mais rápido possível. Primeiro, há algum histórico de doença cardiovascular prévia? Ok. Se sim, um quadro de taquicardia com sintomas, seja uma dor no peito da maneira como eu descrevi, falta de ar, redução do nível de consciência, desmaio, então a perda de consciência associada a uma taquicardia é um grande sinal de alarme. Essas pessoas têm que imediatamente, com pronto-socorro, serem levadas imediatamente. A taquicardia que não melhora, tá? Isso e associada a frequências mais altas. Então, hoje em dia, acho que até mais pelo Covid, muita gente tem um oxímetro de pulso, muitas pessoas aprenderam a aferir a própria pulsação. Taquicardias com frequências muito elevadas, então acima de 150 batimentos por minuto, que traduzem fortemente que seja um quadro patológico. Independente do tempo que você está de sintoma, deve ser procurada atenção médica, que às vezes é um quadro que não dá para esperar muito. Às vezes é um quadro que vai melhorar dependendo do tipo de patologia. A gente tem vários tipos de circuitos que provocam arritmia, e cada uma de uma maneira tem gravidades diferentes. Então, a melhor orientação, taquicardia com sintomas intensos. E tem mais um. Tem mais um ingrediente aí, doutor, porque você falou do oxímetro, se a gente também ficou mais esperto com essa questão da saturação, né? Então, tá com batimento lá em cima, mas não tá saturando, legal, também pode indicar, né? Porque o coração tá fazendo um esforço, mas o resultado não tá chegando aqui pra gente. Exato. Tanto a saturação baixa, uma taquicardia muito extrema que leve a quedas de pressão arterial, tá? Então, uma taquicardia que a pessoa está sentindo taquicárdica, média pressão em casa, está baixa, está, por exemplo, 70 por 40. Isso é um grande sinal de alarme. E essas pessoas, você coloca o oxímetro, às vezes nem consegue ler, porque a perfusão, a chegada de sangue nas extremidades está prejudicada. A taquicardia com uma saturação baixa pode ser tanto disso, quanto de uma taquicardia que provoque, né, um quadro de insuficiência respiratória, por acúmulo de líquidos no pulmão, por um trabalho ineficiente do coração. Então, qualquer alteração de sinal vital que nós tenhamos, a gente tem que procurar, né, deve ser orientado, deve ser procurado uma atenção médica imediata. Agora, doutora, eu tenho uma pergunta aqui, é o seguinte, muita gente, a gente se preocupava com taquicardia, problemas do coração, assim, mais de uma pessoa com idade média para mais idosa, né? Hoje em dia esse quadro mudou e muita gente também tem apresentado esses sintomas, essas crises de ansiedade, muita gente de várias idades, né? Tá bem elástica essa possibilidade. Uma pessoa com esses sintomas de ansiedade, com essa taquicardia como sintoma aqui, né? Com esse aceleramento do coração, essa pessoa pode desenvolver a taquicardia realmente perigosa? Peru, sim, tá? Pode desenvolver, no entanto, uma vez que você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade com taquicardia, você procura atenção médica, um cardiologista, e você detecta, não há anormalidades de condução, essa taquicardia padrão não patológico, a pessoa em questão não tem antecedentes mórbidos, não tem nenhuma cardiopatia por baixo,
pode ter um quadro patológico? Pode, mas a probabilidade é menor. Agora, uma pessoa que tem ansiedade, você, num primeiro momento, viu que foi um quadro de taquicardia benigno, mas por trás é uma pessoa que tem doenças, patologias cardiovasculares prévias, já tem algum grau de alteração ao seu exame, exames complementares, ao exame físico, desta vez pode ter sido uma crise de ansiedade, mas não quer dizer que esteja fora de risco de ter outros quadros. Então, tudo depende muito do quadro clínico. Agora me conta o seguinte, doutor, uma coisa básica, talvez a gente devia ter começado a conversa com essa, né? Qual que é o batimento cardíaco normal e também aquele que está fora? Porque eu sei que a gente difere um pouquinho, né? Eu não sei se tem a ver esse negócio de, uma pessoa com pressão mais baixa, ela vai ter um batimento cardíaco diferente de uma pessoa com uma pressão mais elevada. Ou se não, uma pessoa com arritmia vai ter um batimento diferenciado. Fala pra gente o que é legal, o que está mais ou menos dentro da média e o que estaria fora da curva. Perfeito. O batimento normal, o limite superior do batimento cardíaco, por definição, são 100 batimentos por minuto. Então, ou seja, uma pessoa em repouso, em condições normais, tem que ter uma frequência cardíaca de até 100 batimentos por minuto, com um mínimo de 50 batimentos por minuto. Antes era 60, por convenções mudou-se para 50. Então, esta faixa é a faixa da normalidade ao repouso. Claro, a gente faz algum esforço físico, a nossa frequência cardíaca ela deve subir, senão o nosso corpo é adaptativa. Uma taquicardia, então, acima de 100 batimentos por minuto, a gente pensa em tem alguns padrões que a gente avalia no primeiro momento. São 100 batimentos por minuto, um ritmo certinho, ou seja, o intervalo entre os batimentos é igual, ou se o batimento está fora do compasso. Então, já dá para diferenciar bem o tipo de arritmia por isso. E esse padrão é para adulto, não é para criança. A criança tem um pouquinho mais acelerado, né? Tá, a criança, conforme ela vai crescendo, então, conforme vai chegando à idade adulta, a frequência se aproxima do nosso padrão. Quanto menor a criança, a frequência cardíaca ela é naturalmente maior. Tá. Agora é o seguinte, doutor, o que a gente não deve fazer quando alguém está realmente com taquicardia, antes da gente levar para atendimento e tudo mais? Existem coisas assim da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente pode piorar o quadro? Olha, Tero, coisas que pioram o quadro de taquicardia, a gente vai muito pela sintomatologia da pessoa. Então, assim, o quadro, a pessoa está sentindo taquicardia, está com o coração acelerado, ou está com, você não consegue distinguir, é um quadro ansioso, é um quadro patológico, o que eu devo fazer? A melhor coisa, nenhum tipo de intervenção, seja de automedicação ou de soluções caseiras, né? Caseiras da avó, receitinhas aqui e ali. Sal embaixo da língua, essas coisas. Não faz, se você acha que a pessoa está num quadro potencialmente ameaçador, você tem que fazer levá-la para um pronto atendimento. Agora, uma coisa que é importante, acho que de todas as orientações, acho que frente a uma pessoa com um quadro que pode ser um quadro cardiovascular de risco, se você pega uma pessoa que está com taquicardia e teve uma perda de consciência, ou seja, a pessoa desmaiou, essa pessoa que, primeiro, requer uma atenção imediata. Então, se você apresenta isso, chame ajuda, peça para ter algum profissional na área, ter algum tipo de atendimento próximo. A gente precisa ver, primeiro, foi um desmaio? Foi uma parada cardíaca? Tá. Para tomar providências? Foi um desmaio? Foi só um desmaio? Não espera a pessoa acordar, não tenta, tentar fazer a pessoa acordar. Espera a pessoa acordar. Acho que está aquém da nossa capacidade ali, né, imediata, né, doutor? Porque esse socorro, ele é imprescindível, inclusive, para esse desfecho final, né? Mas, eu só queria deixar claro uma coisa para você aqui, que é o seguinte. Em ambos os casos, tanto uma crise de ansiedade como uma taquicardia, a gente precisa de destinos, de destinar o cuidado, né, doutor? Porque os dois são casos de saúde que precisam de atenção urgente. Taquicardia. Tem tratamentos, aí você vai definir, né, por que está tendo essa taquicardia e vai direcionar o tratamento, ou tem tratamento específico para taquicardia. E eu sei que para crise de ansiedade também precisa de um tratamento, não adianta só esperar baixar ali aquela ansiedade, dependendo, né, das circunstâncias, para que as coisas voltem à normalidade. Precisa de tratamento, né, doutor?
Com certeza. As duas patologias, Peru, a taquicardia de origem patológica, ela tem múltiplas causas, múltiplos diagnósticos e todas têm tratamento. Ok. Todas têm tratamento, desde tratamentos que passem por mudanças de estilo de vida, como redução de consumo de estimulantes, cafeína, redução de tabagismo, cessação do hábito de consumo de bebidas alcoólicas. Então, tem várias abordagens de estilo de vida, também como abordagens medicamentosas e abordagens intervencionistas. Tudo depende da patologia. E a ansiedade causa um grande sofrimento psíquico e um grande sofrimento físico também. Então, a taquicardia é uma das pontas do iceberg da ansiedade. Você pode ter alterações do hábito intestinal, dor de cabeça, insônia, perda de apetite, excesso de apetite. Você pode ter vários problemas. E isso merece tratamento. Às vezes você pega um paciente com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade no pronto de atendimento, e o destino dessa pessoa não é só falar, foi só uma ansiedade. É você tranquilizar o paciente. Não gravidade imediata do quadro, mas que deva ser direcionado para o tratamento. Acompanhamento psicológico, psiquiátrico, deve ser revisto também medidas de estilo de vida, porque existem vários gatilhos estressores da ansiedade, como cafeína, álcool, tabagismo. Então, existem várias sedentarismo, várias coisas que a gente pode mudar. Então, a pessoa tem que ser tratada, seja qual for a patologia, mesmo que não se apresente com risco imediato de vida, você que está no pronto atendimento, o acolhimento e o encaminhamento são partes do tratamento. É verdade. Eu gostei muito dessa conversa aqui, doutor, porque talvez algum tempo atrás a gente minimizasse um pouquinho talvez pela não urgência, né, do atendimento para uma crise de ansiedade, a gente minimizasse a seriedade da doença. Mas hoje não, graças a Deus a gente tem entendido, buscado entender e buscado também orientação. Então, ambos os casos precisam de cuidado, vai atrás. E eu quero agradecer ao doutor Gabriel pela conversa aqui hoje, foi muito legal, doutor, obrigada, viu? Vou indicar a galera para seguir o seu perfil lá no Instagram, @ClinicaButler. Tá passando aqui na sua tela, e ali tem instruções, tem coisas legais, tem dicas, tem curiosidades, é isso, doutor? Para os nossos telespectadores? Isso, a gente tem um conteúdo voltado a tirar dúvidas e comentar assuntos populares, assim, do dia a dia, que podem trazer questionamentos aí que a gente puder ajudar. Tá certo. Obrigada, doutor. Dá um abraço nesse Bartô aí. Todo mundo ficou feliz com a presença dele aqui com a gente. E a gente se encontra numa próxima. Agora é o seguinte, a gente pausa a nossa conversa aqui para um rápido intervalo. Na volta, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos traz um assunto interessante aqui. Como lidar com o sofrimento, até meio que continuando essa conversa aqui com o Dr. Gabriel. Então não perde não, e ainda hoje tem receita de bolo de maçã e nozes. Olha que delícia! Combina com esse final de semana que tá chegando por aí, né? Então não sai daí não que a gente volta já.